Bom dia a todos, é uma honra muito grande para nós estar presentes aqui nessa segunda conferência anual do SEBRE com o BNDES, uma conferência que acontece num momento extremamente oportuno, que é a reunião de cúpula do BRICS. Quero cumprimentar os representantes dos bancos de desenvolvimento dos países do BRICS, né, da Rússia, da Índia, da África do Sul, da China, cumprimentar os próprios representantes do Banco dos BRICS aqui. Para nós, então, é uma satisfação muito grande. Esperamos que isso seja prenúncio de uma série de anúncios, de caminhadas, de estabelecimento de laços que sejam muito fortes. Vivemos um momento único para o Brasil, um momento interessante em que a sociedade começa a observar, começa a acompanhar a infraestrutura. Isso é uma coisa interessante, eu não tinha visto esse movimento antes, esse interesse da sociedade pela infraestrutura, e é um interesse muito bem-vindo. O Brasil é um país que precisa de infraestrutura, a gente sabe que o nosso estoque físico de infraestrutura... Bom dia a todos, é uma honra muito grande para nós estar presentes aqui nessa segunda conferência anual do SEBRE com o BNDES, uma conferência que acontece num momento extremamente oportuno, que é a reunião de cúpula do BRICS. Quero cumprimentar os representantes dos bancos de desenvolvimento dos países do BRICS, né, da Rússia, da Índia, da África do Sul, da China, cumprimentar os próprios representantes do Banco dos BRICS aqui. Para nós, então, é uma satisfação muito grande. Esperamos que isso seja prenúncio de uma série de anúncios, de caminhadas, de estabelecimento de laços que sejam muito fortes. Vivemos um momento único para o Brasil, um momento interessante em que a sociedade começa a observar, começa a acompanhar a infraestrutura. Isso é uma coisa interessante, eu não tinha visto esse movimento antes, esse interesse da sociedade pela infraestrutura, e é um interesse muito bem-vindo. O Brasil é um país que precisa de infraestrutura, a gente sabe que o nosso estoque físico de infraestrutura é relativamente baixo, é inferior dos nossos players, dos nossos pares, dos nossos competidores, então há muito o que se fazer nessa área, mas a gente está extremamente otimista com o que virá nos próximos anos. Eu queria começar a apresentação passando um pequeno vídeo sobre o nosso programa de concessões, sobre aquilo que está sendo feito no âmbito do Ministério da Infraestrutura, no âmbito do governo federal. Today, when we look at Brazil, we see a country with a vision. Vision to take action, innovate, develop. A country that is undergoing transformation in its infrastructure, and it has never been as prepared as it is now to attract partnerships. We have the world's largest concession program that will attract more than $50 billion in assets. 16,000 kilometers of highways will be granted in the coming years, 6,000 kilometers more than in all of Brazil's history. We also created the largest railway program in the last 100 years, and we are breaking records in ports and airport concessions. A project with a multimodal, modern, and pro-business vision. And of course, sustainable. But how do we bring development and sustainability together with a vision that unites growth and environmental balance? We bet on more economical and less polluting transport, such as cabotage and railways. Ferrogrão, grain rail, is strategic for Brazilian agribusiness exports. It is estimated to reduce up to 1 million cubic meters of CO2 per year. The North-South Railway... Você não saiba como fazer isso, mas com certeza vai saber como ganhar dinheiro na Black Friday. Ganha original. Você pode ganhar até R$20 mil para usar no cartão. Não é mágica, não é truque. Invista na renda fixa original e ganhe, além da rentabilidade, 2% de cashback no cartão. Investiu, ganhou. Não é sorteio. Você ganha até R$20 mil para usar como quiser. Seja original, abra sua conta e invista. Olá, amigos. Essa é mais uma Semana Carioca. Na segunda-feira, o Tribunal de Justiça suspendeu a lei de encampação, numa decisão monocrática do presidente do tribunal. Mas a prefeitura não vai amarelar. Vamos recorrer ao alvo especial e também a Brasília. Logo, logo, a linha amarela volta a ser do município. Bom, muito bem.
ao passado, voltar aos idos de 2016, e naquela época, né, quando houve a transição do governo Dilma para o governo Temer, o Brasil vinha de 8 trimestres seguidos de queda de PIB, uma redução de PIB per capita da ordem de 9%, uma redução de demanda doméstica da ordem de 12%, e isso impeliu o governo de então a tomar uma série de medidas para reagir a esse quadro, e uma das medidas importantes foi a criação do Programa de Parceria de Investimentos da Presidência da República. Nós vínhamos de uma série de experiências mal sucedidas no que diz respeito a concessões de serviços de infraestrutura e, por diversas razões, nós tivemos, de certa forma, se errou nas modelagens, se errou ao tentar artificialmente trazer uma viabilidade para projetos que não eram viáveis da forma como estavam desenhados, se procurou usar o Banco de Desenvolvimento como variável de ajuste, trazer a viabilidade para esses projetos que tinham demandas superestimadas, tinham necessidades de investimento que estavam desatreladas da demanda, o que pressiona funding, o que pressiona a tarifa. E o banco, então, entrava como variável de ajuste para tornar artificialmente aqueles projetos viáveis. Isso afastou competidores internacionais, isso asfixiou o mercado de capitais. Então, era necessário reagir e trazer, principalmente, governança para esse setor, né, de infraestrutura, governança na seleção de projetos, na estruturação de projetos. E aí foi criado o Programa de Parceria de Investimentos com essa finalidade e foi um marco. O PPI realmente trouxe essa governança, começando pela forma pela que ele se articula. Então, foi montado um conselho de ministros que orientam o presidente da República na tomada de decisão sobre que projeto vai ser prioritário, que projeto vai ser colocado na carteira. Esse conselho é presidido pelo próprio presidente da República. O ministro de Meio Ambiente faz parte desse conselho. Então, quando um projeto é submetido a uma análise da pré-viabilidade ambiental do empreendimento, então a gente confronta dimensões como potencial degradador do empreendimento, resiliência no meio ambiente, para saber se aquele empreendimento é licenciável, se ele pode fazer parte da carteira. E se começou ali a se dar muita importância à boa estruturação de projetos. O PPI funcionou como um hub, como um gateway de entrada das demandas dos investidores, distribuição dessas demandas por diversos órgãos da República. Era importante ter um endereço único, né? E quando o programa foi lançado, se perguntava o seguinte: olha, esse programa é muito ousado, isso é mais uma vez tela de PowerPoint, né? Isso vai acontecer? Eu me lembro quando o programa fez a segunda reunião do Conselho, né, que foram qualificados 54 projetos, e assistindo os jornais à noite, um determinado âncora de um jornal desse disse o seguinte: olha, nós já vimos muitas apresentações de programas de investimento, apresentações de projetos. Apresentar é fácil, entregar é difícil. Um mês depois, daqueles 54 projetos que haviam sido qualificados, foi feito o leilão de 34 ativos. Então, se entregou 34 projetos. Então, o programa tinha uma forma, e já mostrava uma forma diferente de abordagem. 3 anos depois, foram quase 160 leilões realizados, o que mostra o acerto daquela iniciativa e que o Brasil começou a caminhar no rumo certo. E interessante que o que foi plantado lá já começa a dar seus frutos e vai continuar dando os frutos. Veio o presidente Bolsonaro e, com ele, um grande ensinamento ou uma grande mudança na área de infraestrutura. Se resolveu encarar a infraestrutura como uma questão de Estado. Dar continuidade. Isso é muito importante. Um país não pode ser reinventado a cada 4 anos. Infraestrutura se pensa a longo prazo. A gente tem que olhar lá na frente. A gente planta agora para alguém colher. E o presidente manteve o programa, manteve os projetos, manteve as pessoas, deu continuidade ao que estava sendo realizado. Isso é fundamental nesse setor. A abordagem é muito técnica, nós tivemos a oportunidade de montar equipes, trabalhar com grandes técnicos em cada uma das áreas, e isso, com certeza, concorre para o sucesso deste programa. Bom, de lá para cá, do início do ano para agora, no âmbito do Programa de Parceria de Investimentos, foram realizados mais de 30 leilões, no Ministério da Infraestrutura, 27 leilões, todos extremamente bem-sucedidos.
Então, nós tivemos leilões de terminais portuários, leilões de aeroportos, de ferrovia, de rodovia, tivemos leilões de óleo e gás, tivemos a venda da Lotex. Então, o programa de parceria de investimentos é um programa que veio para ficar, que trouxe uma governança nova para o setor e que está concorrendo para o sucesso e para as realizações na área da infraestrutura. O momento é extremamente favorável ao Brasil. E aí a gente tem que olhar para o que está acontecendo no mundo, né? E quando a gente olha o mundo, a gente observa que as revisões de crescimento estão sendo para baixo. O mundo é um mundo que encolhe, é um mundo que sofre com os efeitos da guerra comercial, sofre com os efeitos da intensa polarização política, sofre com os efeitos do envelhecimento da população, e a gente observa que as economias centrais têm reagido a esses efeitos por meio da redução de taxas de juros. Então, as taxas de juros vão caindo, 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 e o que vai tornando, então, os nossos ativos aqui cada vez mais atraentes. Aquilo que não fazia sentido há um tempo atrás, começa a fazer muito sentido agora. Por outro lado, reformas importantes têm sido feitas, né? Reformas estruturais muito significativas têm sido feitas. Foi proposta e aprovada, né, uma reforma de previdência com grande potência fiscal, que mostra o compromisso do Brasil com solvência, o compromisso do Brasil com a questão fiscal. Isso é fundamental, porque ninguém vai tirar dinheiro em moeda estrangeira do seu país de origem, vai comprar um fluxo de caixa em reais, para ter o valor destruído pelos efeitos colaterais da insolvência. A inflação, a depreciação de câmbio. Então, a aprovação da reforma da Previdência foi uma sinalização importante. E outras sinalizações estão sendo dadas, como a questão do Pacto Federativo, né, como os gatilhos para recuperação fiscal em entes da federação, e isso vai contribuir também para que a gente mantenha essa trajetória de inflação abaixo do centro da meta, mantenha essa trajetória de juro baixo. Como é que a gente ia imaginar que teríamos juros reais da ordem de 1,5%, 1,8%, até menos do que isso, há um tempo atrás? Então, isso é um momento extremamente favorável, isso faz com que, estimula com que pessoas saiam de determinados investimentos financeiros para investir em produção, né, migrem para o mercado de capitais. Nós temos hoje mais do que o dobro de pessoas na Bolsa de Valores que nós tínhamos há um ano atrás, então o momento é extremamente interessante para nós. Há um aumento no fluxo de capitais, a gente já tem observado uma expansão no varejo, uma expansão na atividade industrial, uma recuperação moderada do emprego. O emprego deve crescer ainda mais com a retomada da economia, e a gente realmente está sentindo os efeitos do aumento da credibilidade. E credibilidade e investimento são coisas que caminham juntos. A gente percebe, né, já vimos uma diminuição do prêmio de risco estrutural do Brasil. Se a gente pegar o nosso CDS hoje, ele é abaixo da época que nós tínhamos o investment grade, então significa que nós estamos caminhando, inclusive, na direção de uma reclassificação de risco. A economia dando os primeiros impulsos na direção do crescimento, tenho certeza que essa reclassificação de risco virá. Então, é um momento interessante para nós. E um momento, então, propício para a gente atacar um dos nossos problemas, que é o problema da infraestrutura, né? A infraestrutura que vai ser uma alavanca para a gente resolver ou enfrentar um dos nossos grandes desafios econômicos, que é o do aumento da produtividade. É óbvio que não é só a infraestrutura, são outros fatores, há uma preocupação da equipe econômica com relação a isso. Observem que várias medidas estão sendo tomadas para se atuar, por exemplo, no gap de crédito, então, para dar um salto na direção do crédito. O crédito é outra alavanca importante para a gente ter o nosso aumento de produtividade, mas a infraestrutura, sem dúvida nenhuma, é um fator extremamente relevante. Para desenhar os novos projetos, a gente está procurando capturar, perceber os principais riscos que vêm sendo observados frequentemente pelos investidores. Então, o que os investidores têm apontado para a gente consegue detectar isso nas diversas conversas que nós vamos fazendo, nos vários roadshows que nós temos empreendido. A gente percebe preocupação com determinados pontos e a gente estruturou um programa tentando resolver todos esses pontos.
Então, um fator que sempre nos é levado, olha, há uma preocupação com os excessos da legislação trabalhista no Brasil. Isso é uma coisa que afasta o investidor. Bom, nós passamos por uma reforma de legislação trabalhista, né, no governo passado. Essa reforma foi muito importante, ela diminuiu as judicializações em 40%, e isso fez com que essa percepção de risco por parte do investidor ela perdesse força. Então, o investidor percebe menos risco hoje com relação à legislação trabalhista. E outras medidas estão sendo feitas de flexibilização de legislação para tornar as nossas regras mais aderentes àquelas que existem em outros países do mundo, em outras partes do mundo. O risco do excesso de judicialização também está sendo enfrentado. Então, a gente, na hora de estruturar um projeto, partindo do pressuposto que projetos de concessão são projetos de longo prazo e, portanto, geram contratos que são incompletos, a gente observa bem o comportamento, o que acontece nos primeiros anos da concessão, mas a visão fica mais pálida para o final. A gente precisa de um contrato que tenha um certo grau de flexibilidade para se adaptar às questões conjunturais. E o contrato precisa, sobretudo, ter bons mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro e bons mecanismos de resolução de conflitos. Estamos investindo muito na resolução privada de conflitos por meio da arbitragem. Então, os contratos são cada vez mais fortes na questão arbitragem. E isso é uma coisa muito importante. Afasta um pouco aquela percepção do excesso de judicialização. Então, a gente caminha para a solução privada de conflitos. Em setembro foi editado um decreto que trata do tema e que dá os contornos, as linhas gerais para que as questões de arbitragem sejam incorporadas, então, nos contratos. Outra questão que era recorrente nas conversas com os investidores era a questão do risco cambial. Sempre o risco cambial era colocado como obstáculo. E o risco cambial nunca foi tratado pelas autoridades econômicas, né? Sempre se considerou que a remuneração embutida nas taxas de retorno era suficiente para mitigar esse risco e não se queria tratar isso, até com medo dos efeitos fiscais que, eventualmente, o tratamento do risco cambial podia desencadear. Então, a gente está procurando tratar o risco cambial de uma forma criativa, dentro dos próprios contratos de concessão. Então, são vários os contratos, as naturezas, os contratos para vários modos de transporte, em que nós temos uma parcela de outorga fixa e uma parcela de outorga variável, como forma de remunerar a União pela administração daquele ativo. E a gente tem utilizado, então, aquela parcela de outorga variável, que depende da eficiência do concessionário, da capacidade de gerar receitas acessórias, como um amortecedor para as flutuações do câmbio. Então, se o investidor toma dinheiro no exterior e sofre com uma depreciação, a gente está abatendo a perda com a depreciação da parcela de outorga variável. Em contrapartida, se houver um ganho com uma apreciação de câmbio, a gente acresce aquele ganho da parcela de outorga variável. E vamos trabalhando numa conta gráfica, com débitos e créditos até o final do período de financiamento, deixando um período de cauda contratual para fazer o acerto de contas. Então, a gente parte do pressuposto que câmbio e inflação vão convergir e a gente, então, protege o investidor das flutuações de câmbio no curto prazo. Agora, não para por aí, o Banco Central também vai fazer mudanças nas operações de swap. A ideia é fazer com que essas operações possam ser de mais longo prazo e mais baratas, mudando, inclusive, a forma de tributar. Então, ao invés de fazer a tributação ao final de cada liquidação, deixar as tributações para o final das operações. É importante dar clareza, isso para fundos de investimento é fundamental, para quem vai trazer dinheiro do exterior, como é que vai se dar a tributação sobre ganhos de capital desse recurso que vem do exterior. E o trabalho que está sendo feito pelo Banco Central, juntamente com a Receita Federal, é a mudança de instruções normativas para dar clareza e fazer com que as regras do Brasil sejam semelhantes às regras dos países da OCDE. Então, isso é uma coisa também fundamental. E a gente está olhando muito as novas formas de funding, principalmente o mercado de capitais. Nós temos um mercado de capitais que tem crescido bastante. Claro que a boa estruturação dos projetos, esses projetos sem muleta, sem artificialidades, né,
com considerações adequadas de demanda e de investimento, e essa relação demanda e investimento, eles favorecem o investimento privado, favorecem a captação via mercado de capitais. Nós vamos ter aí em 2019, o melhor ano da nossa história em termos de emissão de debêntures incentivadas de infraestrutura. Mas a gente está pensando já numa mudança para tornar ainda mais forte essa alavanca, que é a criação de uma nova série de debêntures, onde a gente aumenta o incentivo para o emissor, a gente permite a emissão desses bonds no exterior, em moeda estrangeira, segundo as regras locais, e sem a cobrança do withholding tax no retorno do capital. Então, é uma coisa que tem chamado a atenção dos investidores estrangeiros. A gente deve mudar também as regras dos fundos incentivados para que a gente consiga alocar capital ao longo do tempo de existência do fundo sem perder o status de fundo incentivado. Quando a gente toma essas medidas, além de tudo, outro risco que a gente tem tratado é o risco de meio ambiente, que é uma coisa importante. A gente parte do pressuposto que, e é um pressuposto real, que meio ambiente, a preservação do meio ambiente e a provisão da infraestrutura são objetivos conciliáveis. A gente tem diversos exemplos disso. Basta ir na Amazônia, que é tão falada e tão pouco conhecida. Se a gente observar, por exemplo, o que acontece na província petrolífera de Urucu, é um espetáculo. Eu tenho poucas clareiras onde há exploração do petróleo, do gás natural, transporte lá todo dutoviário, uma unidade de processamento de gás natural circundada de floresta, toda a área do entorno absolutamente preservada, e gás esse que serve às indústrias, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, né, que nós tivemos a conversão das térmicas que abasteciam Manaus, né, de óleo diesel para gás natural. Se a gente pegar a Floresta Nacional dos Carajás, é uma área absolutamente preservada, que convive com a extração mineral, convive com a exploração do minério de ferro. Nós temos uma estrada de ferro dos Carajás que serpenteia a Floresta dos Carajás. Então, é mais uma demonstração de conciliação de desenvolvimento e meio ambiente. E por aí vai, Serra do Cafezal, né, nós temos, na Res Bittencourt, nós temos vários exemplos onde a preservação do meio ambiente e a provisão da infraestrutura coexistem. E nós estamos tomando mais risco no que diz respeito à questão do meio ambiente, fornecendo as licenças naqueles empreendimentos que têm um grau de sensibilidade maior. E a gente procura também, em alguns empreendimentos, naqueles onde há maior sensibilidade, estabelecer um cap para gastos com compensação e mitigação, de maneira que a gente dê previsibilidade para o investidor em termos de fluxo de caixa. Ou seja, havendo uma extrapolação daquele cap, o ônus fica com o poder público em termos de matriz de risco. Então, isso é uma coisa também que afasta essa insegurança. Então, mais do que apresentar um programa de projetos, né, uma série de ativos lá fora, a gente se preocupou em criar um bom ambiente de negócios, um ambiente amigável, que favoreça a vinda do investidor. E isso tem despertado, de fato, o interesse do investidor, um olhar diferente do investidor para os nossos ativos de infraestrutura. Fizemos 27 leilões esse ano, todos muito bem-sucedidos, com superação das nossas expectativas no Ministério, e a nossa ideia é fazer em torno de 40 leilões ano que vem, entre 40 e 44 leilões, essa é a nossa meta. Então, é uma meta bastante ousada, mas possível. Nós estamos caminhando bem com os nossos cronogramas, vários projetos já estão em fase final de estruturação, muitos indo para a consulta pública. A gente vai ver que em janeiro a gente vai publicar uma série de consultas públicas e, na sequência, encaminhar esses projetos para o Tribunal de Contas da União. Outros nós já exaurimos, encerramos a fase de consulta e já estamos também encaminhando para os projetos para o TCU. Enfim, em breve teremos aí uma série de editais publicados e estamos caminhando em perfeita aderência ao nosso cronograma. Então, a gente tem um programa onde a gente sabe o que vai fazer em 2019, 2020, 2021, 2022, cumprimos a nossa agenda de 2019 e já estamos trabalhando de forma muito firme nas agendas de 20 e 21, né, que são os nossos objetivos aí de mais curto prazo. Esse ano nós fizemos, e agora falando um pouco dos ativos, falando um pouco dos setores, começando pelos aeroportos, nós fizemos o leilão de 12 aeroportos. Pela primeira vez no Brasil, nós fizemos o leilão de aeroportos em blocos. Leiloamos 3 blocos, né, um bloco Nordeste, um bloco Sudeste, um bloco Centro-Oeste.
leilão extremamente bem-sucedido, copiamos esse modelo da Colômbia, do México, que foram países que fizeram também leilões em blocos, e faremos os próximos da mesma forma. Então, é a maneira que nós encontramos de transferir toda a rede infraero para a iniciativa privada, né? E nós temos aeroportos de menor movimento que vão alimentar os aeroportos de maior movimento, isso permite uma maior sinergia em termos de sistema. Ano que vem nós faremos o leilão de 22 aeroportos em 3 blocos, teremos um bloco norte ancorado pelo aeroporto de Manaus, um bloco central ancorado pelo aeroporto de Goiânia, um bloco sul com aeroportos importantes, como o de Curitiba, Navegantes, o de Foz do Iguaçu, que é um destino turístico importante. E já vamos começar a estruturar, por exemplo, o leilão da próxima rodada, que vai ter 19 aeroportos, e isso deverá ser realizado no final de 2021, início de 2022, também em 3 blocos, entre eles o bloco que vai ser ancorado pelo aeroporto de Congonhas e o bloco que vai ser ancorado pelo aeroporto do Santos Dumont. O mercado de aviação vai crescer bastante, a gente tem o 3º maior mercado de aviação do mundo, e a gente tem tudo para ter o 3º, a gente tem o 6º e tem tudo para ter o 3º maior mercado de aviação, em função da nossa dimensão territorial. Nós estamos, para isso, eliminando barreiras regulatórias, e uma barreira importante que caiu este ano foi a restrição ao capital estrangeiro para as companhias de aviação. Temos estimulado e conversado com governos de estados que promovam aí reduções de ICMS, o governo de São Paulo fez isso, o governo do Rio anunciou agora, e essas reduções de ICMS, elas sempre estão atreladas a um maior número de rotas, a um maior número de movimentos, como forma de compensar a redução do tributo. Temos assinado acordos de céus abertos e também nós temos feito investimentos nos equipamentos de menor porte, os equipamentos de aviação regional, para fazer com que esses equipamentos alimentem os equipamentos de maior porte. Então, fazendo também um investimento na infraestrutura regional. E é por isso que a gente imagina que o mercado de aviação vai crescer bastante. Observe que quando a gente começa a anunciar a remoção dessas barreiras regulatórias, anunciamos recentemente que nós vamos extinguir aquela tarifa adicional para o embarque internacional de $18, o resultado é imediato. E nós já temos aqui no Brasil hoje a JetSmart, que veio para cá, a Flybond, a Norwegian, a Sky, que começam a fazer as suas primeiras rotas internacionais, mas que é o primeiro passo para o ingresso no mercado doméstico, e a Air Europa, que já se estabeleceu no mercado doméstico. Então, em breve, vai se tornar operacional e vai estar fazendo rotas, então, aumentando a concorrência, o que, de fato, vai ter, seguramente, um reflexo em tarifa. O setor portuário é um setor para nós também importante, nós vamos continuar fazendo arrendamentos de terminais em portos organizados para todos os tipos de carga, né? Então serão terminais de líquidos, de granéis sólidos, de contêineres, veículos, nos principais portos brasileiros, né? Itaqui, Aratu, Santos, Paranaguá, e nós vamos quebrar um paradigma importante no setor portuário, fazendo as primeiras desestatizações de empresas que fazem a administração dos portos, as primeiras desestatizações de companhias docas. Estamos começando com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um porto interessante, tem uma área greenfield ao norte muito propícia para terminais de líquidos, minério, celulose, servida por rodovia e ferrovia. Tenho certeza que vai ser um case de sucesso. E, na sequência, a gente quer fazer a desestatização de Santos, conjugado ou não com São Sebastião, nós vamos ver o modelo que gera um maior valor. Estamos estudando a experiência australiana, né, que é um paradigma, né? Tivemos recentemente uma desestatização em Melbourne e estamos tomando isso como inspiração, né, como fonte de estudo e ensinamento. O mercado portuário vai crescer muito, nós temos a retomada do óleo e gás, que também nasce a partir de reformas que foram feitas importantes, como a não participação compulsória da Petrobras no regime de partilha, a renovação do regime do Repetro, a flexibilização da política de conteúdo local. Então, essa retomada do setor de óleo e gás é importante, e nós vamos lançar um programa bastante importante de cabotagem, estímulo à navegação de cabotagem, libertando aquilo que travou a cabotagem historicamente, que foi aquele vínculo da cabotagem à questão da indústria naval. Então, a gente vai permitir afretamento de navios por viagem, com suspensão de bandeira, reduzimos a zero o imposto de importação para embarcações de cabotagem. Então, vamos estimular realmente esse setor. Agora,
preservando a vocação da indústria naval nacional, que é hoje o apoio marítimo, o apoio portuário, navegação interior. Nas rodovias, nós vamos ter aí também uma epopeia pela frente. A nossa ideia é fazer 16 mil quilômetros de novas concessões em 4 anos. Para se ter uma ideia da dimensão do que isso representa, nós fizemos 10 mil quilômetros de concessão em 25 anos de história de concessão. E queremos fazer 16 mil quilômetros nos próximos 4. Então, é bastante desafiador, mas é perfeitamente possível. Os primeiros 5 mil quilômetros já estão estruturados e indo a leilão já no ano de 2020. Devemos ter 7 leilões de rodovias no ano que vem, né? O 153 Goiás-Tocantins, a 163 Pará, a 381, 262 Minas e Espírito Santo, a nova e aquelas concessões dos contratos que vencem em 2021, como a Rio-Teresópolis, né, que vai agregar depois o arco metropolitano do Rio, desde Itaguaí até a chegada a Niterói, né, pegando aquele trecho inacabado da 493, da Manilha Santa Guilhermina. Nós vamos ter a nova Rio-Petrópolis e nós vamos ter a nova licitação da rodovia Presidente Dutra, da ligação Rio-São Paulo, juntamente com aquele trecho agregado ao trecho da Rio-Santos, né, até Ubatuba. A gente começa o ano com um leilão da 101 Santa Catarina. Então, vai ser um ano bastante interessante para nós em termos de rodovia. Observem que, no início do ano, a gente teve lá no Pará, no interior do Pará, na rota da 163, que é hoje um importante canal de escoamento dos grãos, né, que saem do Mato Grosso e vão para os portos do Arco Norte, que vem crescendo muito. Há 4 anos atrás, nós tínhamos um terminal em Miritituba com capacidade para 3,5 milhões de toneladas, que era um terminal da Bung. Hoje nós temos 15 milhões de toneladas em termos de capacidade instalada, em termos de facility portuária, e isso está crescendo. Nós temos várias autorizações em curso. E hoje sobem pela 163 12 milhões de toneladas. E no início do ano, ali por volta do Carnaval, e observe que a safra ela coincide com o período de chuvas da região, nós tivemos mais uma vez aquelas cenas com que a gente se acostumou a enfrentar e a se deparar, enfim, com uma naturalidade perturbadora, que eram aqueles atoleiros com quilômetros de fila de caminhão parado. Nós tínhamos lá, naquela oportunidade, 50 quilômetros de caminhão parado. E nós dissemos o seguinte: olha, vai ser a última vez que vai haver atoleiro aqui na 163 Pará. No ano que vem, no escoamento da safra, a gente não verá novamente essas cenas. E hoje faltam 3 quilômetros para a gente concluir a pavimentação do 163. Né? E eu acho que, se o tempo ajudar, provavelmente até o final dessa semana, início da semana que vem, nós estamos fechando esses 3 quilômetros. E vamos fechar a pavimentação e já vamos passar a rodovia para iniciativa privada, né? Porque é uma rodovia que dá concessão seguramente. Então, nós teremos aí essas rodovias importantes para o agronegócio, né, como a 364 Rondônia, a 153 Goiás-Tocantins, rodovias que ligam cidades importantes, como Rio-São Paulo. Nós faremos o leilão de quase toda a rede do Paraná, serão 4.100 quilômetros de concessão no Paraná, então rodovias importantes para o agronegócio, de um estado importante para o agro, um estado importante para o Brasil, né? Então, é também um avanço importante no setor rodoviário, é um alívio também que a gente vai ter em termos de orçamento fiscal. E, por fim, falar das ferrovias, né? Porque lá no Ministério da Infraestrutura a gente montou um time que, apesar de nós não sermos mineiros, todo mundo lá gosta do trem, né? Então, vai ter bastante trem. Começamos esse ano com a Ferrovia Norte-Sul, que foi um leilão extremamente bem-sucedido, né? E que vai aí proporcionar praticamente 3 bilhões de investimentos no próximo ano e meio. Nós vamos ter a ligação efetiva, né? Vamos tornar a ferrovia operacional desde o Porto de Itaqui até o Porto de Santos. Então, a Norte-Sul se torna a grande coluna vertebral ferroviária brasileira e dela vão derivar uma série de ramais. Seguimos construindo a FIOL. O primeiro trecho de concessão da FIOL, de Caetité até o Porto de Ilhéus, já está estruturado, sendo encaminhado agora para o TCU. Então, quando o TCU der ok, a gente também vai fazer o leilão. E esse leilão deve ocorrer, imagino, no final do primeiro semestre do ano que vem. Estamos estruturando a Ferrogrão. Ferrogrão é uma ferrovia super importante, é um desafio em termos de estruturação, mas é uma ferrovia que nasceu do interesse privado.
E o interesse privado surge em função de uma característica fundamental. A Ferrogrão tem demanda. Ela serve um estado que hoje está produzindo 65 milhões de toneladas de grãos e faz isso com uma área cultivada de 9 milhões de hectares. Mas a gente tem igual área que hoje é pasto e pode se transformar em lavoura e não se transformou ainda em função das dificuldades de armazenagem e de transporte. A partir do momento que a gente vem com logística, o estado se transforma e a gente vai ter um estado que vai ter condições de produzir 110, 120 milhões de toneladas de grãos. Estado privilegiado pela topografia, pelo clima, e que tem 2 safras por ano, que é uma coisa difícil de se encontrar ao redor do mundo. Então, tem muita demanda, e o que a gente fizer em termos de infraestrutura ainda será pouco. Estamos conduzindo no Congresso uma mudança legislativa importante, que é a inserção do regime de autorizações ferroviárias no nosso marco legal. Então, hoje, para o investidor que quer tomar o risco de engenharia e fazer uma ferrovia, uma epopeia, uma via crucis, ele vai ter, mesmo botando todo o capital, que passar por uma audiência pública, vai ter que submeter o seu projeto ao Tribunal de Contas da União e vai ter que devolver ao ativo ao final do período de concessão. O que é sempre um risco, uma insegurança para o tomador de decisão, para quem decide por fazer um investimento, ele não tem muitas vezes como amortecer determinados riscos de demanda. Então, a partir do momento que a gente trabalha com o regime de autorização, eu passo para a iniciativa privada por autorização, um segmento de ferrovia, dou para ele uma declaração de utilidade pública, quando ele diz, olha, eu tenho interesse em fazer essa ferrovia e vou tomar o risco. E aí vem o benefício da perpetuidade, uma melhor forma de amortecer esse risco de demanda, uma melhor forma de amortecer o risco de amortização do capital, ou seja, nós vamos inaugurar a era, reinaugurar a era das ferrovias privadas no Brasil. Reinaugurar porque a epopeia ferroviária brasileira, que começa lá nos idos de 1850, 1854, ela se deu assim, né? Ela se deu pelas mãos da iniciativa privada. Então, naquela época, de 1854 até 1913, todo o empreendimento ferroviário que nós tivemos foi privado, né? Foram empreendimentos privados autorizados. Então, a gente está resgatando algo que já aconteceu e aproximando o nosso modelo do modelo dos Estados Unidos, por exemplo. E, por fim, nós vamos fazer, ainda no setor ferroviário, as prorrogações dos contratos de concessão de ferrovia. Então, são contratos feitos na década de 90, que não tinham clareza com relação às regras para investimento. Nós estamos trazendo investimento para dentro do contrato, mas, sobretudo, nós estamos fazendo uma pequena revolução em termos de regulação. Os contratos são muito mais reguláveis, eles são muito mais fortes. Então, eu tenho, com muita clareza, as servidões de investimento que terão que ser realizadas ao longo do tempo. Estamos eliminando as barreiras que impedem, hoje, o direito de passagem, o exercício do direito de passagem. Então, a gente elimina barreiras de entrada, estabelecendo requisitos de formação, mínimos de formação de maquinista, dando clareza no que é necessário em termos de manutenção de máquina, transferência de eletrônica embarcada para despacho de trens, estabelecimento de quantidade de pares de trem-dia, definição de valor de tarifa-teto. Então, isso faz parte desse conjunto regulatório. Nós temos cláusulas de eficácia, ou seja, a extinção do contrato via caducidade, no caso de descumprimento contratual. Então, o contrato tem um enforcement importante, então eu tenho certeza que isso vai concorrer também para uma enxurrada de investimentos. A gente estima que as prorrogações vão gerar cerca de 30 bilhões de reais em investimento ferroviário nos próximos anos. Só na Malha Paulista, 6 bi de reais nos próximos 5 anos, o que vai dobrar a capacidade da Malha Paulista. Nós vamos sair dos 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas em muito pouco tempo. E a gente aproveita também essa oportunidade para exercer a criatividade. Então, por exemplo, nós vamos pegar alguns valores de outorgas devido à exploração desse ativo e usar essas outorgas para fazer novas ferrovias. Então, a concessionária, ao invés de pagar a sua outorga para o Tesouro, ela vai pagar a sua obrigação construindo uma ferrovia. E depois que essa ferrovia estiver pronta, vencido o risco de engenharia, aquilo que tinha lá atrás VPL negativo passou a ter VPL positivo. A gente licita a operação e vai oferir aí uma nova outorga, né? E essa nova outorga vai ser aplicada ou numa nova ferrovia, ou sim, aí vai para o Tesouro, enfim.
temos uma estrada interessante pela frente. Essas ações todas devem trazer um reequilíbrio para a matriz de transporte. A gente estima que a participação ferroviária na matriz quase deve dobrar em 8 anos com o programa ferroviário. E o impulso da cabotagem, etc. Falei muito daquilo que a gente vai transferir para a iniciativa privada, mas nós vamos também fazer aí uma série de investimentos públicos. Por exemplo, no setor de hidrovia, o pessoal me questiona muito, mas e aí, hidrovia, vocês não vão fazer nada? Não, vamos fazer. Estamos já fazendo na hidrovia do Madeira, dragagem, sinalização, balizamento. Estamos trabalhando, seguindo em frente com o projeto de derrocamento do Pedral do Lourenço, que vai tornar a hidrovia do Tocantins navegável durante todo o ano, com um canal de 140 metros de largura. Estamos estudando a hidrovia que vai pegar o Rio das Mortes, Araguaia-Tocantins, estudando intervenções na hidrovia do Tietê-Paraná, estudando a hidrovia do São Francisco, enfim, estudando também este modo importante de transporte. Então, nosso objetivo, e o objetivo da política de transportes, é fazer esse reequilíbrio da matriz e dar mais eficiência em termos de matriz. Com isso, a gente imagina que, ao final dessa jornada, dentro da nossa corrida de revezamento, recebemos o bastão, estamos aqui correndo o melhor que a gente pode para passar o bastão para alguém, lá na frente, numa situação melhor do que nós recebemos. Tenho certeza que a gente vai ser bem sucedido, esperamos ganhar a medalha, espero que essa medalha seja de ouro, espero também que o Flamengo seja campeão da Libertadores. Mas, enfim, espero mesmo, vou torcer para caramba. Mas, para fechar, eu quero dizer que é uma alegria estar aqui no BNDES e dizer que o BNDES tem sido nosso parceiro nessa estruturação de projetos, o BNDES que está aí dentro do seu novo papel, fazendo aí um trabalho extraordinário. Estou numa casa aqui que tem muita tradição, que está acostumada a estruturar grandes projetos para o país, que é referência e que, com certeza, vai ser um aliado de primeira linha, de primeira ordem, nesse desafio da provisão de infraestrutura. Então, eu quero aproveitar aqui, já que eu estou no banco, para registrar minha homenagem aos servidores do banco, à equipe de técnicos maravilhosa que esse banco tem, que tem nos ajudado, tem ajudado o Brasil ao longo do tempo na estruturação de projetos tão importantes. Então, eu renovo aqui a minha fé no Brasil, tenho certeza que serão muitas entregas, e essas entregas vão transformar a nossa logística e vão fazer da nossa geração a geração que vai entrar para a história como uma geração que proporcionou uma transformação no país, uma mudança nesse país, que merece ser grande. O Brasil está vocacionado para ser grande e será grande graças ao trabalho de todos nós. Então, muito obrigado.